Eu vou contar a minha história agora. Gente, é uma história bem. Gente, eu estou aqui passando para participar desse projeto maravilhoso que o Adriano e a Antônia Lima estão fazendo. E eu estou muito feliz de participar. Projeto da história que ninguém não contou. Então, eu estava viajando de Salvador para Maceió, na madrugada, de quarta para quinta. Na madrugada, todo mundo ali, alguns com sono, todo mundo sentado ali, né, no seu sossego, 2h pouca da manhã. Gente, pasme. Eu estava no ônibus e aí veio aquela. É até difícil, gente, porque é inesperado um negócio desse. Tá aí, eu, meu filho especial, dormindo na poltrona. Quando eu me acordo, tá aquele homem, uma pessoa, um peso, né? Ali, a gente com o cinto, o homem senta. A pessoa dormindo, tá dormindo. Quando eu vejo, irmã, quando eu olho, tá ali meu filho, quando eu vi que era aquele homem, eu comecei a pressionar ele para sair de cima de mim, para sair de cima de mim, para sair, né? Quando ele viu que eu estava fazendo pressão e fazendo tudo para poder ele sair dali, agoniado até eu entender o que estava acontecendo, eu olhei e vi meu filho que estava do lado, vi que não era ele, então eu comecei a usar as forças que eu tinha. Quando ele viu que eu ia maltratá-lo, né? Então, eu olhei, meu filho estava lá, ele foi para cima do meu filho. E começou ali sufocar o meu filho, pressionar, pegou as duas pernas, empurrou na poltrona com toda a força, um homem alto, na poltrona, começou ali. E eu olhava, eu comecei a me desesperar, porque eu não tinha força suficiente para tirar aquele homem dali, uma poltrona na frente, poltrona atrás. Eu ali, meu filho com autismo, né? E sufocando, fazendo pressão, sufocando meu filho, sufocando meu filho. Quando eu vi que não ia, comecei a gritar, socorro, 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 gente, socorro. Comecei a gritar socorro, aí foi que veio umas pessoas, um senhor que estava com a esposa do lado, era um senhor, uma senhora, que estava na minha frente, tinha dois surdos do meu lado, e aí começaram a virar a pressão, mas eles não escutavam. E aí o ônibus escuro, né? Algumas luzinhas. E eu comecei a gritar, e eles vieram e me ajudaram a puxar aquele homem, Meu filho já estava sem fôlego, né? Por causa da pressão que ele estava fazendo lá. Meu filho com lençol, com capuz, tudo ali, no ar-condicionado, forte. De madrugada, gente. Então, as pessoas me ajudaram me tirar daquela situação. E aí grita o motorista, chama o motorista, cadê o motorista? Manda parar o ônibus, aquela agonia. E o outro começou a falar palavrão lá, cadê esse? Aí começou a chamar umas palavrão lá, para poder dizer o que estava acontecendo, e nada, e não parava o ônibus, e isso aí, ó. E a gente ali lutando, e os homens lutando para tirar aquele homem dali. Quando conseguiram tirar ele dali, nós daquela situação, como o ônibus era primeiro andar, eu estava no primeiro andar, aí começaram a botar ele para descer para a escada. Uns 3 homens lá, começaram a botar ele para descer na escada. Foi que ele desceu, daqui a pouco ele subiu com mais fúria. E aí, meu Deus, para a gente passar por aquela escada para poder chamar o motorista. Aí foi quando empurraram ele de novo, ele pegou, começou a bater lá onde o motorista fica, né? Aí foi que o motorista, com muita calma, apareceu e tal. Aí veio perguntou o que foi. Aí foram contar, quando contou? Quando eu comecei a contar, a outra disse, ele estava aqui, ele me perturbou. Veio para aqui e veio mexer comigo primeiro. A moça estava com cada olho assim, coitada, tremendo de medo. Porque a gente não sabe se ele estava só ou se estava com alguém que não se manifestou naquele momento, né? Sim, quando eu cheguei em Maceió, aí ele desceu no mesmo local que eu desci, né? Aí eu fiquei lá esperando pegar a minha mala, muita gente.
E eles ficaram assim do lado, ficou ele e mais uns 3 lá, num canto, me olhando. Graças a Deus eu não tive medo, mas também não falei nada com meus filhos, porque eu não queria falar nada com ninguém da minha família, com meus irmãos e tudo. Eu não queria, quer dizer, porque eu não tive ação na hora. Quando eu cheguei, que eu sosseguei, foi que eu comecei a relatar, e aí a gente tem que procurar as providências cabíveis, né? Deus, ele é maravilhoso. Antes de eu viajar, Deus me impulsionava, né? Sempre eu gosto de orar, perguntar a Deus se vou, se não vou. E naquele dia eu jejuei, eu orei, busquei a palavra. E Deus me deu o livramento, porque aquela pessoa, ela podia ter sufocado eu, porque estava dormindo, nós estávamos verdadeiramente dormindo. Meu filho estava dormindo, outras pessoas do meu lado, tudo dormindo, estava um sossego. Mas ele aproveitou o sossego, mexeu com a moça, a 3 cadeiras depois de mim, né? Mexeu com a moça. A moça não teve ação de gritar, né? Não teve ação de gritar aquela moça. Mas aí, graças a Deus, Deus me deu força. O que poderia ter acontecido? Ele poderia ter sufocado a mim, sufocado o meu filho, e hoje eu não tenho como contar a história, né? Mas Deus me deu o livramento. Por isso que o Salmo 127:1, ele diz: se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os que vigiam. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam a casa. O que me deixou mais estarrecida é porque o homem ainda continuou a viagem de onde a gente saiu, 2 horas da manhã, 2 e pouca da manhã, ele ainda veio até o meu destino. E não teve, o motorista não tirou o homem. As coisas, assim, parecendo que não tinha acontecido nada. Então nós não somos leigos. A gente sabe todo o erro que estava acontecendo ali, né? Então, quando a gente for viajar, a gente tem que observar quem está do nosso lado, se for avião, se for ônibus, seja lá que transporte for, ver se a empresa, ela tem todos os dados das pessoas, se tem câmera, se o motorista é uma pessoa realmente que está adaptado a trabalhar numa situação de ser motorista de longas viagens, né? À noite, se vai realmente a gente estar protegido por Deus e pelo motorista ali, que vai saber direcionar, resolver uma situação dessa, porque ele não parou, ele não chegou a mim para perguntar se era para parar, se não, ele não, em nenhum momento, só perguntou ali no meio de todo mundo o que foi que aconteceu, a moça relatou o que tinha acontecido com ela também, antes de mim, e não foi tomado as devidas providências, né? Então, nós é que temos que estar alerta em relação a isso. É isso que eu digo para nós. Isso, se eu já tinha, né? Se eu já pensava, já era mais esperta, agora eu vou ficar mais ainda. Ainda mais com meu filho especial, né? Porque tocou num filho, a gente tem nossos filhos, a gente cuida, a gente faz tudo para ver eles bem, né? E aí acontece uma situação dessa, foi bem complicado, né? Muito assustador uma coisa dessa. E essa é a minha história. Você já passou por uma situação semelhante ou igual? Qual foi a sua reação? Curte, comenta e compartilha. Obrigado, coração. Um abraço.